E boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando neste momento pela TV Cultura, pelo portal Agência Pará, como também pelas redes sociais. Uma satisfação poder falar com todos nesta sexta-feira, dizer que nesse momento estou acompanhado do secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Ader Silveira, o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, secretário Wallam Machado, como também do magnífico reitor da Universidade Federal Rural da Amazônia, professor Marcel Botelho. E a intenção deste momento é que possamos atualizar sobre os números do coronavírus no estado do Pará, como também podermos estabelecer as informações necessárias a respeito da estratégia de enfrentamento ao coronavírus, como também no processo de informação a respeito dos critérios de bandeiramento, de classificação por região do estado, a respeito do nível de contágio, oferta de leitos e, consequentemente, os subsídios necessários para a tomada de decisão de qual a situação possível de retomada de atividades em cada região de saúde do Estado. Iniciar a minha fala fazendo um balanço sobre os números do coronavírus no estado do Pará. A minha solidariedade absoluta a todas as famílias que perderam entes queridos, a todos que, lamentavelmente, ao longo desta pandemia, perderam familiares, amigos, a todos os paraenses que sofrem com a pandemia do coronavírus no nosso estado. Nesse momento, nós estamos com casos confirmados no estado do Pará, 80.072 casos confirmados, óbitos, lamentavelmente, chegamos a 4.469 óbitos no estado, descartados 7.630 casos descartados, um número importante e positivo, 66.918 recuperados, portanto, pessoas que foram infectadas e que ultrapassaram com sucesso o período da contaminação. E neste momento nós temos 390 exames em análise no Laboratório Central do Estado. Números de leitos ofertados pelo Estado, pelo sistema público estadual, para pacientes com coronavírus. Muito importante estas informações. Lembrando que nós iniciamos lá em março com 3 leitos de UTI. Nesse momento nós estamos com 701 leitos de UTI espalhados em todas as regiões do estado, 701 leitos de UTI com respiradores, monitores paramétricos, bombas de infusão, estruturas todas em pleno funcionamento nos hospitais regionais, nos hospitais de referência, nos hospitais de campanha, em todas as estruturas que o governo do estado preparou, estruturou e implementou para geograficamente atender a todo o nosso território. Nesse momento, a taxa de leitos de UTI, a taxa de ocupação, está em 68,62%. Portanto, nós estamos com uma classificação de taxa de ocupação que nos permite dizer que está sob controle, não estamos no nível elevado. Neste momento, nós temos mais de 200 leitos disponíveis de UTI em todo o território paraense. Além disto, nós temos em leitos clínicos
1.500 leitos clínicos disponíveis no nosso estado, leitos clínicos para o coronavírus, com a taxa de ocupação de 47,93%. Portanto, dos 1.500 leitos clínicos, nós temos 47,93% destes leitos estão ocupados. Isso quer dizer que nós temos mais de 700 leitos clínicos disponíveis hoje, sem a ocupação, o que reforça a nossa condição de que o sistema de saúde do Estado está conseguindo enfrentar toda a pressão, condição estável, sem que tenhamos lista de espera ou dificuldade para atender a população no estado do Pará. Uma outra informação que eu queria prestar conta com a nossa população. Nós estamos atuando com as ações da Policlínica, tanto em Belém para a região metropolitana, as ações da Policlínica no Abelardo Santos e também com a Policlínica itinerante. E a Policlínica itinerante, nós tomamos a decisão de espalhar nas regiões do Estado. Nós já estivemos em diversos municípios por todo este tempo, já foram mais de 30 municípios em que a Policlínica itinerante esteve presente, no Marajó, na região nordeste do Estado, na região do Xingu, na região sul e sudeste do Pará, como também atendendo a região oeste do Pará. Por falar em região oeste, nós estamos com uma atenção muito especial para a região oeste do Pará. A região oeste do Pará, de acordo com estudos da Universidade Federal do Oeste do Pará, que está junto com a gente, junto com a UFRA nos estudos, avaliam que esse momento é um momento sensível lá na região oeste do estado. E por isso, nós estamos, nesse momento, com a Policlínica itinerante, começando a partir deste sábado em Santarém. Vamos ficar em Santarém sábado, domingo e segunda-feira. Inclusive, segunda-feira é aniversário da cidade de Santarém. Logo em seguida, já na segunda-feira, nós estamos com uma embarcação toda estruturada, com consultórios médicos, com estrutura inclusive até para cirurgia, não é o caso para a Covid, mas com toda a estrutura. O Hospital Barco Papa Francisco, que é uma parceria da Secretaria de Saúde do Estado com a organização social filantrópica, estaremos fazendo toda a região da Calha Norte para atender a população com as ações no modelo da Policlínica, com diagnóstico precoce, com os protocolos médicos, com o atendimento para a população. A partir do dia 23, nós estaremos no município, 20, 21 e 22, Santarém, 23, Almerim, dia 24, nós estaremos em Prainha, 25, em Monte Alegre, e aí seguimos 26, 27, 28, fazendo também Óbidos, Alenquer, Curuá, vamos fazer também o município de Juruti, Oriximiná, Terra Santa e Faro. Portanto, todos os municípios da Calha Norte estarão sendo atendidos com as ações da Policlínica itinerante do governo do Estado. Na outra ponta, nós terminamos a rodada no Marajó, fizemos diversos municípios no Marajó, ficaram faltando no Marajó o município de Chaves, Afuá, Anajás e Gurupá. Esses 4 municípios nós já estamos com o planejamento para prosseguir o atendimento. Nesse momento, nós estamos com a Policlínica no sul do Pará, atuando. Nós já estivemos em Marabá, tivemos também no município de Parauapebas, estivemos em Curionópolis, vamos avançar agora para o município de Canaã dos Carajás
e em seguida nós vamos fazer Xinguara, vamos avançar para PA 279, Tucumã, Orilândia, São Félix do Xingu, e seguindo para a região do Araguaia, Redenção, Conceição do Araguaia, Santana do Araguaia. Portanto, vamos lá no extremo do Pará com o Mato Grosso e com o Tocantins, com a estrutura das carretas, e vamos lá para o outro extremo com as embarcações, lá na fronteira com o Amazonas e com o Mato Grosso, até aonde tiver um paraense, nós estaremos lá com o governo do estado presente, cuidando da população neste enfrentamento ao coronavírus. Prosseguindo os nossos informes, nós queremos também aqui divulgar as ações que vamos continuar para ampliar a oferta de leitos de UTI no nosso estado. Nós temos percebido a necessidade de ampliar os leitos de UTI em Marabá. Hoje está seguindo para Marabá mais 5 respiradores com toda a estrutura de UTI para ampliar a oferta de leitos de UTI no hospital de campanha em Marabá. E 10 UTIs seguindo para o município de Santarém. E durante a semana nós vamos ampliar a oferta destas duas regiões do estado, porque o vírus, claramente, ele segue, seja para a região oeste, seja para a região sudeste, e nós temos que estar presente, cuidando, ampliando a oferta de leitos, inclusive agindo na distribuição geográfica, nas tomadas de decisão científica que nos permitam balizar estas ações. Vamos agora para a apresentação atualizada do Retoma Pará. Já feito o relatório e a prestação de conta no que diz respeito às ações de saúde, agora nós passaremos para as tomadas de decisão do Retoma Pará. Retoma Pará, como vocês sabem, nós lançamos o Retoma Pará no último dia 29 de maio, quando nós saímos 29 de maio foi sexta-feira, nós fizemos a apresentação do Retoma Pará, e a partir do dia 1º de junho passou a valer. Então nós fizemos o primeiro degrau saindo do lockdown e passando para a estratégia gradativa de retomada de algumas atividades não essenciais que pudessem acompanhar os parâmetros de decisão científica que tem pautado as nossas ações. Então, lembrando, quais são os pilares estratégicos do Retoma Pará? O primeiro, central, saúde, vida, proteger as pessoas. E, somado a isso, também garantir gradativamente, com as informações técnicas e científicas, que nós possamos ir para a retomada de algumas atividades econômicas. As atividades econômicas dependem de protocolos que cada atividade econômica deve seguir para garantir esta ação. Vou passar a bola para o secretário Adler, que ele vai fazer aqui o comentário que, através do qual nos permitiu a tomada de decisão, já que esta tomada de decisão ela é curva de contágio, oferta de leito. E com isto nós temos condição de informar efetivamente quais as regiões do estado que podem e as que não podem ainda avançar no processo gradativo de retomada das atividades não essenciais. Vamos lá, Adler. Bom dia a todos. Como falado pelo senhor governador, a ideia é que nós tenhamos o pilar da saúde como pilar central, estratégico desse processo de flexibilização das atividades econômicas, onde vai sempre nortear as decisões em relação à reabertura das atividades econômicas que se encontram suspensas no momento. Só relembrando, o Retoma Pará é um projeto onde você tem
como medição desse pilar central da saúde, leva em conta a questão da capacidade do sistema de saúde, ou seja, taxa de leitos de UTI com respiradores disponíveis, taxas de leitos clínicos disponíveis, taxa de testes diagnósticos realizados no Estado, a taxa de equipamentos de proteção de EPI comparados na semana anterior para os profissionais da saúde e a questão da equipe de saúde afastada ou não do trabalho por Covid. Isso nos leva a uma matriz, essa matriz ela traz uma escala que vai de 1,5 a 3, e esse escalonamento ele é plotado nessa matriz que tem as cores que levam ao bandeiramento. E o outro eixo, que é o nível de transmissão, também é medido para que nós possamos ter, ao final da análise, quantos novos casos temos e quantos casos hospitalizados. Então, ou seja, nós temos no eixo vertical a taxa de contaminação e a disseminação viral versus o sistema de capacidade de saúde, conforme os critérios que foram elencados acima. Partindo disso, nós temos essa escala matriz, que vai da bandeira preta, que é o lockdown, até uma bandeira azul, que é o que nós chamamos de novo normal, e que permeia por bandeira vermelha, bandeira laranja, bandeira verde, e que esse contexto traz para a gente exatamente aonde que essas regiões estão plotadas. Próximo, por favor. Trazendo essas bandeiras para o contexto atualizado, lá no dia 29, quando fizemos a primeira coletiva, governador, nós apresentamos um bandeiramento, e aí nós estamos vendo o mapa do Estado do Pará, bandeiras atuais, que é o estágio atual que nós temos hoje, onde nós temos 8 regiões para embandeirar. Essas 8 regiões, é importante ressaltar que se utilizam do critério de regulação do Estado, ou seja, a contextualização do número de equipamentos hospitalares para determinada densidade populacional, e aonde nós conseguimos fazer um racional de casos versus capacidade do sistema de saúde de acordo com a regulação. Então, nesse primeiro bandeiramento, nós tivemos o Estado, somente 2 regiões ficaram no bandeiramento laranja, a região metropolitana de Belém, o Marajó Oriental e o Baixo Tocantins, e a região do Araguaia. As demais regiões, Baixo Tocantins, Xingu, Tapajós, Marajó Ocidental, Carajás, Nordeste e Nordeste, ficaram no embandeiramento vermelho, aonde as atividades não essenciais continuavam suspensas. Ou seja, somente as atividades essenciais estavam em funcionamento. Passados 18 dias desse primeiro bandeiramento, fizemos uma reavaliação esta semana e fomos para um mapa atualizado, o que estamos chamando de novas bandeiras. O que mudou nesse mapa? O que mudou é que a região Nordeste ela teve a sua coloração saindo de risco alto para um risco médio, levando em conta esses 2 critérios que nós fazemos de avaliação para a plotagem na matriz, ou seja, casos de contaminação versus a capacidade do sistema de saúde. Mais um, por favor. E aqui nós temos exatamente essa evolução semana a semana. Então, nós percebemos que a região do Araguaia ela ficou num nível estável e continuou com a cor laranja, no risco médio. A região do Baixo Amazonas, ela teve ali um nível de transmissão subindo e um sistema de capacidade de saúde ficando também mais baixo, tendo necessidade, porque o sistema de capacidade passa pela ocupação dos leitos de UTI. Carajás também, mais utilização do sistema de saúde dos leitos de UTI, com um nível de transmissão mais estável. O Marajó Ocidental melhorou a nossa taxa de ocupação, mas teve um aumento nos casos de contaminação. O Nordeste, nós tivemos um incremento, uma melhoria na taxa de ocupação, mas isso
se deve muito, o governador comentou, o esforço e o trabalho do governo do Estado em estarmos aumentando o quantitativo de leitos de UTI, o que fez com que a inauguração do Hospital de Castanhal e mais leitos de UTI disponibilizados no Hospital dos Caetés, em Capanema, fizesse com que nós tivéssemos uma melhoria nessa capacidade do sistema de saúde, com também um decréscimo na curva de contaminação. E esse é o motivo que nos leva a sair de uma bandeira vermelha, lá em 28 de maio, para uma bandeira laranja atualmente. Ou seja, tivemos uma ampliação do sistema de capacidade de saúde, o que nos deu o conforto de estar flexibilizando algumas atividades econômicas nessa região. Região metropolitana de Belém, Marajó Oriental e Baixo Tocantins, tivemos também uma melhor resposta do sistema de saúde do Estado, vislumbrando uma menor taxa de ocupação. Também já foi comentado pelo governador que nós estamos hoje com uma ocupação mais baixa dos leitos de UTI, e também tivemos um nível de transmissão um pouco maior, mas que foi suportado por essa capacidade, e automaticamente mantivemos a bandeira laranja. Tapajós, apesar da melhora no sistema, tivemos uma curva de contaminação maior, então permanecemos com bandeiramento vermelho. E Xingu, nós tivemos um aumento da taxa de ocupação dos leitos de UTI e um aumento no contágio, na disseminação viral naquela região. Então, isso nos leva a esse contexto de cores de bandeira para essa semana que segue. Eu queria, contribuindo ainda com esta etapa da apresentação, informar, e é importante que você que está nos acompanhando possa saber qual as razões da tomada de decisão no que diz respeito à distribuição de leitos que permitam o gradativo processo de ampliação das atividades. Quando você olha no pilar nota geral de capacidade de resposta do sistema de saúde, quer dizer a oferta de leitos, taxa de ocupação, nível de pressão por leitos. E isto tem sido o balizador para a nossa tomada de decisão. E aí eu quero prestar conta para a nossa população. Nós, no Araguaia, ela está estável comparado com a sinalização da semana anterior, e por isto, como hoje o Araguaia está com o patamar de risco médio, se nós não fizermos a ampliação da oferta de leito, nós poderemos ter problemas. O que nós fizemos no Araguaia? Nós ampliamos os leitos de UTI no Hospital Regional de Redenção, e no próximo sábado, sem ser neste agora, daqui a cerca de 9 dias, portanto no dia 1º de junho, nós estaremos abrindo em Conceição do Araguaia 12 novos leitos de UTI e 35 novos leitos clínicos. Portanto, nós vamos ter a estrutura do Hospital Regional de Redenção e vamos ter a estrutura do Hospital Regional de Conceição do Araguaia para dar tranquilidade na oferta de leitos para a região do Araguaia. Prosseguindo, Baixo Amazonas. No Baixo Amazonas, você percebe que há um tensionamento do número de busca por leitos no sistema. O que nós estamos fazendo? Hoje estão indo novos 10 leitos de UTI para o Baixo Amazonas, e durante a semana que vem nós estaremos ampliando mais 16 leitos de UTI para Santarém, para o Hospital de Campanha e para o Regional do Baixo Amazonas, e além disso, nós vamos também descentralizar, nós vamos mandar leitos de UTI para Covid para o município de Almerim, para o município de Juruti, para o município também de Oriximiná, e também estaremos viabilizando para o município de Rurópolis. Portanto, nós vamos atender Santarém e o regional do Baixo Amazonas, mas também vamos descentralizar para a região da Calha Norte e para a região
da Transamazônica. Prosseguindo nesta prestação de contas, Carajás e Lago de Tucuruí. Nós estamos mandando hoje mais 5 leitos de UTI para Marabá, a intenção para Marabá, e vamos durante a semana também fortalecer o hospital em Parauapebas, para poder descentralizar também para as duas principais cidades da região sudeste. Lembrando que a região do Lago de Tucuruí, nós já implementamos uma ala específica para a Covid no hospital de Tucuruí. O Marajó está com folga, você vê a seta a verde. Da mesma forma, a região Nordeste, esta folga se deve à entrega do Hospital Regional de Castanhal. Foram 20 leitos de UTI e mais 100 leitos clínicos de um novo hospital definitivo, uma estrutura maravilhosa. A região metropolitana está com folga. A região do Tapajós aqui, informar a população de Itaituba, Aveiro, Jacareacanga, Novo Progresso, Rurópolis. Nós estaremos entregando no dia 26 o Hospital Regional do Tapajós, uma conquista histórica extraordinária para a saúde pública da população do Tapajós. São 164 leitos de um hospital fantástico que estará sendo entregue para a população da região do Tapajós, o que inclusive tem repercussão direta em Santarém, porque nós vamos descentralizar. Hoje, a estrutura do Tapajós é atendida em Santarém e em Altamira, no regional do Baixo Amazonas em Santarém, no regional do Xingu em Altamira. Com o Hospital Regional do Tapajós, eu tiro a pressão sobre o Hospital do Xingu em Altamira e sobre o Hospital do Baixo Amazonas em Santarém. Portanto, o próximo sábado, no dia 26, nós estaremos fazendo essa entrega para a população da região do Tapajós. Na região do Xingu, haverá repercussão nesse sentido e nós estamos aguardando a Prefeitura de Altamira na conclusão do hospital de campanha, fruto da parceria do governo do estado com o município de Altamira, para aquela região ali que envolve Belo Monte, toda aquela micro-região do estado. Queria passar a bola rapidamente para o professor Marcel Botelho, para que ele possa comentar sobre a curva de contaminação e também sobre a curva de óbitos, e pedir que pudessem colocar a imagem que mostra o nosso monitoramento diário e, acima de tudo, graças a Deus, nós estamos conseguindo fazer com que o coronavírus possa estar num patamar estável e de diminuição de contaminação no estado do Pará. Professor Marcel, por favor, em nome da ciência da Universidade Federal Rural da Amazônia. Bem, boa tarde, governador. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem nesse momento. Governador, a UFRA, através do seu grupo de pesquisa, que engloba professores tanto da UFPA como da UFOPA, ele vem acompanhando desde o início da pandemia e mostrou, através dos seus estudos, que tínhamos passado pelo pico na região metropolitana de Belém, mas é importante mostrar, como o secretário Adler apresentou ainda há pouco o mapa do estado do Pará, que nós temos diferentes pandemias no estado. Na região metropolitana de Belém, nós já temos a curva decrescente, mas que na região de Santarém, por exemplo, nós ainda estamos alcançando o pico da pandemia. Por isso, a necessidade de investir na estrutura hospitalar, como bem dito por você ainda há pouco, né, e assim como a região ali de Marabá, Parauapebas, que também está recebendo esse investimento. No geral, né, no estado do Pará como um todo, devido à grande população das regiões onde nós já passamos pelo pico, apresenta esta queda no número de óbitos e no número de contaminados dia a dia. Entretanto, é preciso manter o cuidado, principalmente nessas regiões onde a curva é crescente, né? Mas deixar muito claro que a diminuição de casos não significa o fim da pandemia. Nós ainda estamos com a pandemia, nós ainda temos contágio e é preciso manter o distanciamento social
como sempre estamos falando, se não há necessidade de sair, ficar em casa. Mas que nós já passamos do pior momento neste momento aqui em Belém, por exemplo. Mas que precisamos ter o cuidado necessário. A equipe continuará fazendo suas pesquisas, fazendo as projeções, que, felizmente, até o momento, elas têm sido confirmadas pela realidade, governador. Os números reais têm validado essas pesquisas deste grupo, que tem orientado, né, a todos os paraenses, através dos nossos boletins, mostrando as curvas semanais. Fazemos previsões semanais. E, com isso, podemos dizer que, na região Nordeste, na região metropolitana e na região do Araguaia, temos uma certa estabilidade com tendência à queda. E isso é confirmado pelos dados diários, governador. Obrigado, professor Marcel. E nós continuaremos ouvindo a ciência, ouvindo os números, lendo os números para a tomada de decisão. Inclusive, eu estava aqui tendo acesso ao estudo da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC do Rio de Janeiro, que nos coloca o estado do Pará com a segunda menor taxa de contágio da Covid-19 em todo o Brasil. Volto a dizer, isto não quer dizer que nós possamos virar a chave e ir para o libera geral. Pelo contrário, isto é importante para demonstrar que há uma estabilização, de que há uma diminuição, graças a Deus, de óbito, mas nós não podemos relaxar de maneira alguma. Nós temos que continuar tendo responsabilidade. A minha gratidão absoluta a toda a sociedade paraense, que tem feito um esforço enorme, lembrando que a gente está desde o dia 16 de março, portanto, nós estamos no dia 19 de junho, portanto, já se vão aí 3 meses de doação da população, de ficar em casa, de fazer o esforço, mas a gente ainda precisa continuar tendo o conceito de que só sair de casa se for necessário. E saiu, voltou. Não ficar exposto porque você se expõe ao vírus e, consequentemente, você expõe a si e a toda a sua família. Por falar nisso, eu vou passar a bola para o secretário de Segurança Pública, o Alan Machado, para que ele possa falar sobre as taxas de isolamento no Estado. Nós ainda estamos com uma taxa de isolamento baixa, mas é importante a conscientização de cada cidadão e cidadã para este esforço. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. De fato, a taxa de isolamento social que nós estamos acompanhando desde final de março, e dia a dia nós estamos divulgando à população, à imprensa, para que possamos conhecer. De fato, desde depois do lockdown, a gente teve uma queda que foi nacional, mas também repercutiu muito no estado do Pará, em que a gente saiu de até 60% de isolamento que conseguimos em alguns finais de semana, para uma média de 38% de isolamento, o que é muito abaixo do ideal, que é 70%. A gente sempre explica à população que o fim do lockdown não foi o fim da necessidade do isolamento social. As pessoas estão descuidando também um pouco do uso de máscara, a gente percebe isso nas ruas. E as atividades que foram flexibilizadas, elas também voltaram com protocolos. Elas não voltaram à atividade normal como era antes. Então a população precisa observar isso. O isolamento social é necessário ainda, o uso de máscara e o protocolo exigido para cada atividade econômica que está sendo aberta. Então os órgãos de fiscalização, da Secretaria de Segurança Pública, continuam atentos. As multas continuam válidas, a gente continua aplicando algumas multas em estabelecimentos que desobedecem ou até possivelmente pessoas físicas que desobedecem a determinações do decreto. Nós temos vários pontos do Estado ainda na bandeira vermelha, e a bandeira vermelha ela proíbe uma série de medidas ainda. E a laranja permite alguma flexibilidade, porém também com sérias restrições. Então essas restrições devem ser observadas e a gente está acompanhando isso e aplicando o decreto quando necessário. Quando o decreto é desobedecido, a gente está orientando, advertindo e aplicando multa àqueles que estão descumprindo, e nós estamos atentos para que a gente não corra o risco de ter um repique, de ter uma nova onda de contágio no estado do Pará. Muito bem. Prosseguindo,
apanhando o final da fala do secretário Wallamy, eu gostaria de fazer um alerta para a população, um apelo. Primeiro, voltemos a ter a consciência da necessidade de ficar em casa. É fundamental que cada cidadão e cidadã, dentro da sua possibilidade, possa ficar em casa. Aqueles que não puderem ficar em casa por qualquer razão, é lei usar máscara. Tem que usar máscara. Se não usar máscara, estará cometendo uma infração. E os órgãos de fiscalização estarão cumprindo, já que há uma lei estadual para a obrigatoriedade do uso das máscaras. E, dentro disto, nós queremos destacar algumas retomadas que devem ser levadas em consideração. A partir de hoje, está liberado o transporte interestadual e intermunicipal. Nós já estamos há praticamente 3 meses com as nossas fronteiras fechadas para transporte interestadual e para transporte intermunicipal. Mas existem protocolos que têm obrigatoriamente que serem cumpridos. Vou passar a bola para o Adler para que ele possa explicar o protocolo do transporte interestadual e do transporte intermunicipal, que são importantes a serem cumpridos pelas empresas, pelos prestadores de serviço e, claro, a população também ter essa consciência. Então, ontem, a partir de hoje, nós estamos voltando com o transporte intermunicipal no estado do Pará, seguindo um protocolo. A princípio, inicia-se esse protocolo com uma taxa de ocupação dos veículos em 60% e, posteriormente, vai flexibilizando um maior quantitativo, com manutenção do distanciamento social, com a utilização de máscara, com a higienização desses veículos em embarcações. A cada momento em que você acaba uma viagem, a empresa é obrigada a fazer essa higienização, né? Bem como o comportamento nas paradas onde nós teremos o embarque e desembarque dessas pessoas, de forma ordenada, de forma onde se mantém esse distanciamento social antes do embarque. Então, as paradas que existem ao longo da BR-316, as próprias estações rodoviárias e as hidroviárias precisam estar atentos para que essa flexibilização ela consiga ir retomando a sua normalidade, mas, acima de tudo, sendo feita de forma responsável, como o governador falou, não somente pelas empresas, como pelas entidades que fazem o gerenciamento desses setores de embarque e desembarque, mas, fundamentalmente, com o apoio da população. O que está acontecendo nesse momento, com essa flexibilização, é fruto exatamente de uma evolução no que tange a questão dos casos de contaminação e da capacidade do sistema de saúde. Isso está acontecendo porque existe uma convergência de dados que nos mostra exatamente que há hoje uma capacidade para que haja essa flexibilização já a partir de hoje na questão do transporte intermunicipal e interestadual. Então, muito importante que todos nós tenhamos a dimensão do passo que está sendo dado para que mais na frente nós não tenhamos a necessidade de um retorno desse bandeiramento e, consequentemente, novamente a interrupção dessa atividade. Ok. Prosseguindo, portanto, transporte intermunicipal e interestadual, sejam ônibus, van e embarcações, passam a estar autorizados a partir de hoje. E aí você pode ser o nosso fiscal. Se, porventura, não tiver o álcool disponível na embarcação, no ônibus, na van, você deve denunciar. Nós estamos com a estrutura da Arcon, da agência reguladora, nos terminais, tanto rodoviários quanto hidroviários, para fazer cumprir estas exigências.
Queria também abordar as sugestões da abertura das bandeiras de cor. Vamos mostrar esta apresentação para que você possa se situar na sua região a respeito da coloração deste gráfico. Vamos apresentar a sugestão de abertura de setor por bandeira. Exatamente. Vamos prosseguindo. Adri, eu vou passar a bola novamente para você, para que você possa fazer a visualização de quais atividades estarão sugeridas pelo Estado, lembrando que nós levamos em consideração a opinião dos municípios e estabelecemos como regra o decreto estadual que classifica a região do Estado por contágio e oferta do sistema de saúde, e os municípios devem fazer os seus decretos. Prevalece, em caso de conflito, o decreto mais rigoroso, sempre preservando a vida. Adler, por gentileza. Então, o que é importante nós trazermos para a população é que nós estamos exatamente no momento que nós temos 18 dias da flexibilização dessas atividades a partir do bandeiramento. Essa doença, o Covid, ela tem exatamente 15 dias entre o 7º e o 12º dia, um período mais crítico. Então, nesse momento, nós estamos mantendo aquelas atividades que foram flexibilizadas lá no dia 1º de junho, quando passou a valer o decreto 800. Por quê? Porque nós precisamos entender o comportamento. Aí, essa semana, ela é decisiva, governador, para que nós possamos ter a visibilidade de qual vai ser o comportamento da curva com as flexibilizações já ocorridas exatamente para concessionárias, escritórios, comércios de rua, shopping center, salões de beleza, a construção civil e os 15% ou 100 pessoas nos templos religiosos. As demais atividades, elas permanecem ainda suspensas, exatamente porque nós precisamos entender o comportamento dessa primeira quinzena do bandeiramento, e a partir desse resultado, se nós tivermos uma estabilidade nessa curva de contaminação, e além disso, conseguirmos ir trabalhando de forma a equacionar a ocupação dos leitos de UTI, aí iremos passar para uma segunda etapa, que é onde haverão novas flexibilizações para que possamos começar a alavancar o retorno dessas atividades. Bem, então, de maneira clara, você pode olhar nesta sugestão de abertura de setor que, neste momento, a região do Araguaia continua com a mesma condição de 1º de junho, portanto, não houve evolução. Nós estamos sendo bastante conservadores na olhada dos números para não ampliar a abertura. Da mesma forma, a região metropolitana, Marajó Oriental e Baixo Tocantins, com estes itens que estão relacionados, e agora, a partir de hoje, a região nordeste do estado também passa a se somar. Então, nós saímos da condição que estava a região nordeste de risco alto para risco médio. E vamos acompanhar, como disse o secretário Adler e também o Marcel, o reitor Marcel, vamos acompanhar esta próxima semana. Essa próxima semana eu reputo absolutamente decisiva para que nós possamos avançar gradativamente, degrau a degrau, no processo de retomada das atividades. E por que isto? Ressaltando o que disse o secretário Adler. O coronavírus, como nós já pudemos perceber, ouvindo a ciência, ouvindo os médicos, ele tem um ciclo de 15 dias, onde do 7º, 8º dia ao 12º dia é o momento de maior risco de agravamento. Portanto, se nós abrimos do lockdown para a segunda etapa em 1º de junho,
nós estamos, nesse momento, com exatamente 18 dias desse novo ciclo. Se eu tenho um vírus que ele acontece e evolui num prazo de 15 dias, e eu tenho 18 dias desta nova etapa, ainda é precoce dizer que nós não tenhamos uma eventual elevação de contaminação. Por isso, nós estamos aguardando mais a próxima semana e estamos, de forma gradativa, fazendo o passo a passo de retomada de determinadas atividades. Falando em determinadas atividades, há uma expectativa muito grande das pessoas poderem se organizar para a volta às aulas. Quero informar aqui, volta às aulas do Sistema Público de Saúde, de Educação, estadual. Nós só voltaremos às aulas do Sistema Educacional de Ensino Estadual no dia 1º de agosto. Isto se não houver nenhuma mudança do cenário epidemiológico. Se continuar estável, se continuar equilibrado o sistema, nós vamos reabrir as aulas com os protocolos específicos que estão sendo discutidos com o sindicato, com o Conselho Educacional de Ensino, lá para 1º de agosto. As aulas particulares, há uma intenção por parte de escolas particulares de ensino de diversas categorias de poder ter uma previsão. Nós temos discutido que os números vão nos dizer se é possível e quando é possível. As do Estado está decidido. Só se houver mudança, não será no dia 1º de agosto. No caso das particulares, inclusive, quero dizer que nós devemos lançar na próxima semana um financiamento do Bampará, do Governo do Estado, para ajudar as escolas particulares, ajudar as universidades particulares, os centros de ensino particulares, porque todos estão com muita dificuldade. Então, nós devemos abrir uma linha de crédito específico para estas instituições, esses estabelecimentos. Também devemos anunciar para bares e restaurantes, porque são aqueles que estão ficando para a última etapa de reabertura, e para as academias também, porque também estão ficando para a última etapa. Com relação às academias, os municípios estão tratando isto, e nós vamos acompanhar as decisões de cada município neste sentido. Também informar, nós recebemos o protocolo da Federação Paraense de Futebol na última quarta-feira, com a intenção de gradativamente poder fazer a retomada de treinamentos. Nós recebemos isso e ficamos na próxima semana fazer uma nova discussão, um novo debate com os dados epidemiológicos que possam consolidar a decisão se é possível ou não e quando é possível a retomada do futebol, mas não podemos precipitar isto e agir de maneira irresponsável. Por último, julho tem tido muita demanda de o que poderá acontecer em julho, já que julho, tradicionalmente, existem as férias e também a ocupação de igarapés, balneários, praias, como também a ocupação de clubes. Se não houver nenhum repique, a previsão é de que seja possível, com os protocolos, e os protocolos serão devidamente estudados e validados, para o primeiro final de semana de julho, nós podermos gradativamente fazer a liberação dos balneários, praias e clubes, mediante todos os protocolos.
Estas são as informações que nós gostaríamos de passar para a população, prestando conta para você, garantindo a transparência na tomada de decisão por parte do governo. Agradecer mais uma vez à Universidade Federal Rural da Amazônia, que tem nos subsidiado cientificamente para estas tomadas de decisão, e a equipe da Secretaria de Desenvolvimento, que tem feito esse estudo do Retoma Pará, e, claro, a Secretaria de Segurança, que tem a obrigação, a responsabilidade de fiscalizar para que não haja uma interpretação equivocada de que retomadas gradativas possam ser lidas como um libera geral. Nós precisamos continuar tendo muito cuidado, e cada um deve zelar por si e pelos seus familiares, para que nós possamos ficar em casa, garantir a preservação à vida e, gradativamente, passo a passo, degrau a degrau, podermos construir um futuro do novo normal para a nossa sociedade. Muito obrigado a todos, uma boa sexta-feira para você e um bom final de semana.